Você já parou para pensar que uma das histórias infantis mais famosas do mundo pode, na verdade, ser um manual oculto sobre a biologia e a espiritualidade humana? Bem-vindos a esta Masterclass. Hoje nós vamos desvendar a anatomia de um mito, revelando o profundo segredo astrobiológico e ancestral que está escondido na história de Pinóquio. Para entender esse mistério, vamos começar decifrando o próprio nome do personagem, criado pelo italiano Carlo Collodi, em 1880. O nome carrega um código etimológico direto. Pini faz referência à pinha, ou seja, a glândula pineal. Occhio é a palavra italiana para olho, uma referência ao terceiro olho. Juntando os dois, temos Pinóquio, uma alusão direta ao centro da nossa consciência humana. E isso não foi um acidente literário. A obra de Collodi não nasceu no vácuo. A Europa, no final do século XIX, vivia uma imensa ebulição filosófica. Na França, havia a expansão do espiritismo. Na Itália, contemporâneos de Collodi, como Ernesto Bosano, pesquisavam a consciência. E no mundo, a teosofia ganhava força. Pinóquio foi escrito exatamente quando o continente tentava desesperadamente desvendar a conexão entre o corpo físico e a alma. Mas esse conhecimento sobre a pineal não começou em 1880. Existe um fio da ancestralidade. Na antiga África, os Iorubás já falavam do orixá, conectando a luz da cabeça aos algoritmos da natureza. No Egito, o olho de Horus era uma alusão anatômica perfeita ao cérebro límbico. Na Grécia Antiga, entendia-se que a biologia refletia o cosmos. E no século XVIII, o filósofo francês René Descartes definiu academicamente a pineal como o ponto onde a alma se liga ao corpo. Como um bom italiano, Collodi conhecia muito bem outro lugar onde esse símbolo estava guardado, o Vaticano. Se você observar o cajado papal, logo abaixo do Cristo crucificado, há uma pinha esculpida. O grande detalhe é que quando o cajado é segurado, esta pinha fica exatamente na altura da glândula pineal do Papa. É um símbolo ancestral de conexão cósmica, preservado a olho nu pela Igreja. Mas como isso funciona na biologia real do nosso corpo? Pense na natureza como uma grande música. O cosmos, os astros e o céu são o maestro. A nossa glândula pineal funciona como o rastreador, uma verdadeira antena biológica que capta essas frequências. E o nosso ecossistema é a orquestra, que se sincroniza perfeitamente através desse processo para não tocar fora do ritmo. Nós somos, na essência, seres astrobiológicos. É a glândula pineal que traz o cosmos para dentro da natureza. Sem ela, a biologia perderia seu ritmo. Repare como os ciclos lunares ditam o mês gestacional humano, ou como o nosso ciclo circadiano e a própria produção de oxigênio pelas árvores são regulados pelo nosso diálogo celular com o Sol. E aqui chegamos ao grande símbolo do Pinóquio, o nariz. Na anatomia humana, o nariz não é apenas um tubo de ar. Ele é a via de acesso direto ao cérebro central. Logo atrás do nosso nariz, existe a crista galli, uma estrutura óssea perfurada. É através desses furinhos que as terminações cerebrais olfatórias se projetam. Não é à toa que nas ciências antigas, como na Ayurveda, respirar pelo nariz é literalmente o ato de ativar o cérebro. Quando respiramos pelo nariz, ocorre uma química dupla fantástica. O ar é composto basicamente por 78 de nitrogênio, que não é magnético, e serve para construir a nossa matéria física, como proteínas e aminoácidos. Mas os 21 de oxigênio no ar são altamente magnéticos. Quando respiramos, esse oxigênio alimenta a consciência, carregando o magnetismo cósmico que tradições orientais chamam de prana. Respirar é absorver magnetismo imantado. Vamos mapear esse caminho no seu corpo. O ar magnetizado entra pelas vias nasais, passa pelas terminações nervosas na crista galli e atinge o teto do que chamamos de terceiro ventrículo no cérebro. Esse ventrículo funciona como um guarda-chuva protetor que capta esse magnetismo e o transfere diretamente para ativar a nossa glândula pineal. Então, qual é o grande desafio evolutivo?
é cortar as cordas do fantoche. A respiração involuntária e automática te mantém num estado de sobrevivência básica, reagindo aos instintos. O fantoche. Mas a respiração voluntária e consciente exige atenção plena. Quando você alinha sua intenção respiratória, você imanta a glândula pineal e extrai o máximo do campo magnético, tornando-se o menino real, fazendo a síntese da nossa anatomia do despertar. Usando o conto, o nome Pinóquio representa a pineal como epicentro. O nariz, que cresce na mentira da ilusão, é fisiologicamente a única passagem para a energia atingir o cérebro límbico. O grilo falante é a voz da nossa consciência desperta. As cordas são os nossos automatismos reativos, e a transformação é deixar de ser madeira cega para se tornar matéria consciente, assumindo o controle da respiração. A verdadeira mensagem oculta de Pinóquio não é sobre não contar mentiras aos seus pais. É um mapa anatômico e espiritual para a autonomia humana. Deixar de ser um fantoche guiado pelos instintos básicos e assumir o controle sobre si mesmo é um ato biológico profundo de conectar a sua essência ao cosmos. É assim que você contribui com a sua verdade para o universo. Muito obrigado por acompanhar essa aula. E até o nosso próximo encontro.